Tem gente que passa a vida inteira tentando ganhar mais, trabalhar mais, fazer mais, e mesmo assim continua preso no mesmo lugar. E aí vem a parte mais absurda. Tem pessoas que mudam de vida sem nem mudar de emprego, sem ganhar mais, sem fazer curso caro, apenas ajustando uma coisa que ninguém ensina, a frequência interna. O mundo grita que é preciso lutar pelo dinheiro. Mas o que ninguém fala é que o dinheiro é, antes de tudo, uma resposta energética. Você não atrai o que deseja, você atrai o que vibra. E existem práticas tão simples, mas tão poderosas, que parecem coisa de outro mundo. Uma delas é ouvir por 22 minutos diários um conteúdo específico que reorganiza pensamentos, emoções e comportamentos sem que você perceba. Pode parecer loucura, mas quando você ouve algo com intenção e constância, seu campo muda. E quando o campo muda, a realidade obedece. Os sinais aparecem, as portas se abrem e até o impossível começa a fazer sentido. O problema é que quase ninguém sustenta essa prática por tempo suficiente. É por isso que quem entende o que está por trás desses 22 minutos não volta mais ao estado de escassez. Muita gente passa a vida inteira acreditando que dinheiro só vem com esforço físico, suor ou sorte. Mas existe uma camada invisível operando o tempo todo. A frequência com que se vibra. A vibração energética não é esotérica, é prática. Pessoas que vivem reclamando, preocupadas, em modo de escassez, emitem exatamente isso: bloqueio. E o universo, por mais que soe estranho, responde com mais do mesmo. Imagine pronunciar frases simples e ver tudo ao seu redor se transformar. Se você carrega traumas, dores antigas ou sente-se envolto em energias negativas, essa é a chave que falta para libertar sua verdadeira força. Basta repetir essas palavras poderosas. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e dê o primeiro passo para mudar sua vida em apenas 7 dias. Repare bem, quem vibra em abundância, mesmo quando ainda não tem muito, parece sempre atrair boas oportunidades. Aquela pessoa que está em paz, que fala com leveza, que acredita que tudo vai melhorar. Ela não atrai só pessoas boas, mas também soluções inesperadas, ideias rentáveis, encontros certeiros. Essa não é uma coincidência, é sintonia. O campo vibracional dela está dizendo: estou pronta para receber. O dinheiro é uma forma de energia. Ele circula onde há espaço, leveza e abertura. Já reparou como a tensão afasta tudo? Gente estressada perde venda, perde cliente, perde clareza. Agora, gente que trabalha com propósito, mesmo sem gritar por dinheiro, costuma ter mais prosperidade à volta. É como um ímã invisível, um magnetismo silencioso que nasce da paz interna e não da ansiedade por resultado. Para mudar a vibração, o primeiro passo é observar o que se sente quando pensa em dinheiro. Medo, raiva, insegurança, tudo isso comunica algo. E enquanto essas emoções forem dominantes, o fluxo tende a se fechar. Um exercício simples. Escreva todos os pensamentos que surgem ao ouvir a palavra dinheiro. Depois, escreva ao lado a versão transformada, positiva, confiante. Esse pequeno gesto já começa a mover a energia. E o mais interessante é que quando a vibração muda, os sinais mudam também. Mensagens, encontros, intuições, tudo parece querer te empurrar para um novo caminho. E é aí que entra o poder de sustentar essa energia de forma constante, por pelo menos alguns minutos ao dia. Poucos entendem que o cérebro é como uma antena. Ele emite, capta e, acima de tudo, repete. A repetição não é só um treino. É uma programação. Tudo o que se repete com constância vira crença. E toda crença vira comportamento. 22 minutos por dia podem parecer pouco, mas nesse intervalo você está literalmente moldando o seu campo vibracional. Quando comecei a repetir frases de poder diariamente, no mesmo horário, percebi que algo mudava em mim. Não era
imediato, mas era profundo. O dinheiro flui com facilidade na minha vida. Sou próspero por natureza. Tudo o que eu preciso me encontra. No começo, minha mente resistia. Achava bobo, mas o cérebro não julga, ele aceita. Tudo o que é repetido como verdade. 22 minutos não são aleatórios. Esse tempo é suficiente para reconfigurar estados mentais, acalmar ondas cerebrais e abrir o subconsciente. É como se, ao repetir uma afirmação nesse tempo, o corpo relaxasse e deixasse a mensagem entrar mais fundo. Quem já meditou ou ouviu mantras sabe disso. Não é sobre ouvir uma vez, é sobre repetir até virar parte de você. Como escovar os dentes, só que para a alma. E mais, não precisa estar em silêncio absoluto nem num templo. Pode ser no banho, na caminhada, dentro do carro. O importante é o ritual, o compromisso de sintonizar com uma frequência nova. Um dia, você começa com frases. No outro, passa a sentir. Depois, começa a acreditar. E sem perceber, já está agindo de acordo com essa nova vibração. O externo muda porque o interno já virou outro. Com o tempo, esses 22 minutos viram sagrados, intocáveis. Você começa a perceber que não se trata mais só de repetições, mas de desbloqueios. E esse desbloqueio revela o que a maioria nem percebe que está fazendo todos os dias. O mais triste é que ninguém ensina isso. Desde cedo, nos programam a acreditar que dinheiro é difícil, que não é para todos, que é sujo, que quem tem muito não presta. Essas frases vão se acumulando dentro da mente como entulho invisível. E esse entulho cria bloqueios. Não bloqueios, externos, mas internos. Crenças limitantes que barram o fluxo da abundância antes mesmo dele começar. Muita gente diz que quer prosperar, mas vive repetindo: isso é caro demais, não dá para mim, é muito arriscado. Cada frase dessa é um tijolo no muro que separa a pessoa do que ela diz querer. O curioso é que o universo entende energia, não intenção. Você pode dizer que quer abundância, mas se vibra escassez o tempo todo, é isso que vai se manifestar. Falta, medo, limitação. E a pior parte: tudo isso acontece de forma inconsciente. Esse bloqueio também se revela no corpo. É a tensão ao falar de dinheiro, o desconforto ao receber elogios, a dificuldade em aceitar ajuda. É a sensação de que nunca é suficiente, mesmo quando está tudo dando certo. Abundância exige espaço, e espaço emocional também. Não dá para segurar com as mãos fechadas. Tem gente que afasta oportunidades só porque não acredita que as merece. Para começar a destravar, é preciso observar. Observar o que se sente quando alguém prospera. Observar como se reage quando recebe algo de graça. Observar se existe culpa em comprar algo bom para si mesmo. Esses detalhes revelam muito mais do que aparentam. Um exercício simples: anotar frases negativas que surgem ao longo do dia e trocá-las conscientemente por afirmações de permissão. Eu mereço, eu posso, é seguro para mim ter dinheiro. E conforme esses padrões começam a se dissolver, algo mais profundo emerge. Uma clareza que mostra que não basta só pensar diferente. É preciso alinhar tudo: pensamento, emoção, fala, comportamento. Porque é aí que a abundância começa a fluir com verdade. Tem gente que pensa uma coisa, sente outra e fala uma terceira. Essa desconexão cria um curto-circuito energético. O universo escuta tudo, mas só responde ao que está coerente. Não adianta repetir "sou próspero" se por dentro está sentindo medo e dizendo aos outros que está tudo difícil. A verdadeira atração acontece quando pensamento, emoção e palavra caminham juntos na mesma direção. Pensar em abundância é o primeiro passo, mas é só um. É preciso sentir como se ela já estivesse presente. E aí entra o grande segredo. O corpo não sabe a diferença entre o que é real e o que é intensamente imaginado. Quando você visualiza com emoção, o campo se expande, e essa expansão começa a moldar o comportamento.
Você passa a tomar decisões mais alinhadas com o que deseja viver. Depois vem a palavra. A fala tem um peso imenso na criação da realidade. Cada frase dita é uma declaração energética. Reclamou? Confirmou escassez. Agradeceu? Confirmou abundância. Comecei a trocar o eu não tenho por eu estou criando isso agora. Troquei o tá difícil por tá se ajeitando. E devagar, tudo começou a refletir esse novo vocabulário interno. Uma boa prática é escrever afirmações poderosas todos os dias, de preferência pela manhã. Coisas como: tudo que eu toco prospera, minha energia atrai dinheiro com facilidade. Vivo em harmonia com o fluxo da riqueza. Escreva, repita, respire com essas frases. Crie rituais pequenos, mas constantes. É assim que se reprograma o campo ao redor e por dentro também. Esse alinhamento começa a criar uma espécie de campo magnético em torno da pessoa. Os encontros mudam, as ideias vêm com mais clareza, e o dinheiro, aos poucos, para de escapar e começa a chegar. E tudo isso se potencializa quando se acessa a chave mais esquecida de todas: a gratidão profunda. A gratidão é muito mais do que um sentimento bonito. Ela é um código. Quando se sente gratidão de verdade, o corpo muda, a mente se expande e a energia começa a se reorganizar. É como se, ao agradecer com o coração, a pessoa dissesse ao universo: estou pronta para receber mais. E o mais impressionante é que isso funciona mesmo quando nada fora parece ter mudado ainda. No início, eu agradecia meio automático, como quem cumpre tabela. Obrigado pela vida, pela saúde. Mas um dia decidi fazer diferente. Parei tudo. Fechei os olhos e agradeci por coisas específicas, com emoção. Agradeci até por desafios que me ensinaram. E foi ali que senti o clique. A gratidão, quando é sentida de verdade, abre canais invisíveis que antes estavam bloqueados. Comecei a praticar isso diariamente. Escrevia 5 coisas pelas quais era grato. Podia ser um café quente, uma conversa boa, um insight no meio do dia. E aquilo foi mudando meu olhar. Em vez de focar no que faltava, eu comecei a ver o que já existia. E quando a gente reconhece o que tem, o universo confia mais. É como se dissesse: se soube valorizar o pouco, está pronto para o muito. Essa energia de gratidão ativa uma vibração de abundância. Não é coincidência que, nos dias em que eu agradecia com mais intensidade, as coisas fluíam melhor. Atrasos viravam encontros inesperados. Gastos vinham acompanhados de novas oportunidades. A vida parecia querer me recompensar, não porque eu implorava, mas porque eu reconhecia, e reconhecimento é um dos gatilhos mais potentes da prosperidade. Foi justamente através desse exercício simples que comecei a notar sinais que antes passavam despercebidos. Sensações estranhas, coincidências incomuns, pressentimentos. Tudo começou a mudar. E foi aí que entendi que o corpo e o espírito dão sinais claros quando a energia começa a se elevar. A energia muda antes de qualquer coisa. Antes do dinheiro chegar. Antes da oportunidade surgir. Antes da vida virar. Mas o curioso é que o corpo avisa. A mente sente. E o campo ao redor começa a reagir. É como uma sinfonia silenciosa que só percebe quem está atento. E quem já passou por isso sabe. Os sinais vêm sutilmente, mas são inconfundíveis. Começa com uma sensação diferente ao acordar. Um leve entusiasmo, sem motivo aparente. A respiração parece mais leve, o peito mais aberto. Coisas que antes irritavam passam a perder a força. Há uma paz nova, como se algo dentro tivesse se reorganizado. E quando isso acontece, não é só você que sente. O mundo também começa a reagir. Outros sinais aparecem de forma mais simbólica. Sonhos vívidos, números repetidos, encontros improváveis. Palavras que se repetem em lugares diferentes. Uma música que toca e parece te dar uma resposta. É o campo espiritual se comunicando, mostrando que você saiu da frequência do medo e entrou na frequência da expansão.
Quem ignora, perde. Quem acolhe, evolui. Fisicamente, o corpo responde também. Vem aquela vontade de beber mais água, de cuidar da alimentação, de limpar o espaço em volta. Às vezes, até uma leve insônia aparece. Não de ansiedade, mas de excitação interna, como se o sistema todo estivesse sendo atualizado. É a energia se elevando, pedindo espaço, pedindo consciência. E quando se escuta esse pedido, tudo acelera. Esses sinais não são aleatórios. Eles são o reflexo direto de uma mudança vibracional real. E ao reconhecer cada um, se firma ainda mais esse novo estado. Porque, aos poucos, o corpo, a mente e o campo se ajustam, preparando o terreno para algo muito maior, transformar tudo o que te cerca num verdadeiro ímã de riqueza. A riqueza não começa no banco, começa no ambiente. A casa onde se vive, o corpo que se habita e a mente que se nutre dizem muito sobre o que se atrai. Energia parada atrai estagnação. Bagunça atrai confusão. Má alimentação atrai cansaço. Pensamentos negativos atraem bloqueios. Transformar-se num ímã de riqueza é, antes de tudo, um ato de limpeza e intenção. Comecei pela casa. Retirei tudo o que não usava mais. Doei roupas, joguei papéis fora, limpei gavetas, deixei espaço físico para que algo novo chegasse. Em seguida, mudei pequenos detalhes. Uma planta nova, um aromatizador com cheiro de prosperidade, um cantinho com frases de abundância. O ambiente mudou, e eu mudei com ele. Porque quando o lugar vibra leveza, o dinheiro sente e se aproxima. Depois, fui para o corpo. Passei a me alimentar com mais consciência. Não como dieta, mas como respeito. Reduzi o que pesava, aumentei o que nutria. Tomei mais água, dormi melhor, caminhei ao sol. Meu corpo virou extensão da minha vibração. E quando o corpo está em alta frequência, ele vira canal para receber mais. É como abrir uma antena que estava desligada há anos. A mente foi o passo mais delicado. Parei de assistir coisas que me afundavam. Comecei a me cercar de conteúdos que me inspiravam. Todo dia, pelo menos 20 minutos ouvindo algo que me conectasse com o que eu queria viver. Riqueza, paz, clareza. Substituí o "isso não é para mim" por "isso está chegando". E esse simples gesto virou um divisor de águas. Quando o espaço externo, o corpo físico e a mente se alinham com uma mesma intenção, a realidade começa a obedecer. Porque o universo não responde ao que a gente quer, ele responde ao que a gente é. E ao se tornar essa energia de prosperidade em todos os níveis, não resta outro caminho a não ser entrar em sintonia com a própria abundância. Quando a sintonia com a abundância universal se instala, não é como uma explosão, é como uma onda silenciosa que vai tomando conta de tudo. A ansiedade diminui, o medo perde espaço, e uma confiança profunda começa a guiar os passos. Não é sobre ganhar na loteria ou encontrar um pote de ouro. É sobre sentir que tudo está conspirando a favor, mesmo nos momentos desafiadores. As oportunidades surgem de lugares improváveis. Alguém indica seu nome, uma ideia antiga volta com força, um projeto adormecido ganha forma. As portas começam a se abrir não porque você forçou, mas porque a frequência que você emana está em ressonância com as portas certas. O esforço continua existindo, mas ele flui, não arrasta, não pesa. A sensação é de leveza com direção. Relações também mudam. Pessoas que vibram escassez se afastam naturalmente, e novos círculos começam a se formar, com gente que sonha, que constrói, que compartilha. A conversa muda, as trocas se tornam mais prósperas. Você começa a sentir que está pertencendo a um outro campo, onde riqueza não é ostentação, mas expressão do que se é por dentro. O dinheiro deixa de ser um fardo ou uma obsessão. Ele vira consequência, um reflexo do alinhamento interno. As contas continuam chegando, claro. Os desafios também.
Mas agora existe clareza, existe estratégia, existe paz. Porque quem vive em sintonia com a abundância não teme o amanhã, constrói o hoje com presença e propósito. E é aí que algo ainda mais profundo começa a emergir. Um chamado interior que convida não só a receber, mas a compartilhar. Porque, no fim, a abundância verdadeira não é só o que se acumula, é o que se transforma, o que se transborda. E isso tudo começa por um único gesto: ouvir todos os dias essa energia falando com você por 22 minutos. Se chegou até aqui, já não é mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. Algo em você foi tocado e talvez nem saiba explicar. Exatamente o que, mas sente. Agora a pergunta é: vai deixar essa energia morrer ou vai transformar isso em rotina? Porque a verdadeira abundância não vem do que se tem, mas do que se cultiva todos os dias. E 22 minutos podem parecer pouco. Até você ver o que eles provocam. Quantas vezes você já ignorou os sinais que pediam mudança? Quantas vezes sentiu que algo precisava ser diferente, mas voltou ao mesmo ciclo? Talvez tudo o que faltava fosse constância. Talvez fosse só uma frequência nova. E se você sente que esse é o momento certo, então não adie. Comece hoje. Teste, sustente. Observe o que acontece. Agora me conta. O que você sentiu enquanto ouvia tudo isso? Quais desses sinais você já percebeu na sua vida? Compartilha aqui nos comentários. Vamos transformar esse espaço num campo de troca, de energia elevada e de evolução conjunta. E se essa mensagem mexeu com você de algum jeito, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui. A jornada da abundância está só começando.